Você acredita que a Arca de Noé realmente existiu? Será que um gigantesco barco de madeira foi mesmo construído para salvar os animais de um grande dilúvio que teria coberto toda a Terra? Essa é uma das histórias mais famosas e antigas da humanidade. Ela atravessou milhares de anos e aparece não apenas no cristianismo, mas também no judaísmo e no islamismo. Ao longo do tempo, surgiram inúmeras teorias tentando responder às grandes perguntas. Como era a Arca? Onde ela teria parado? E, principalmente, ela existiu de verdade ou é apenas um símbolo? Se você já se perguntou isso, então fica comigo até o final. Porque hoje vamos explorar todos os lados dessa história, tanto o relato bíblico quanto as teorias científicas e as tentativas de encontrar provas concretas. Vamos começar pelo início. Segundo o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Noé era considerado o único homem justo em meio a uma geração marcada pela maldade. Enquanto a maioria das pessoas vivia de maneira corrupta, Noé era descrito como um homem íntegro, obediente a Deus. Ele era casado e tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E todos eles também eram casados. De acordo com o relato bíblico, em determinado momento, Deus decidiu que a maldade da humanidade havia chegado a um limite. Então, ele teria falado com Noé e dado uma missão extremamente incomum: construir uma grande arca, mas não era um barco comum. Deus teria passado instruções detalhadas sobre o tamanho e a estrutura da embarcação. A arca deveria ter aproximadamente 150 metros de comprimento, cerca de 25 metros de largura e 15 metros de altura. Para você ter uma ideia, isso é maior que muitos navios antigos e comparável ao tamanho de vários aviões alinhados. Além disso, a arca teria 3 andares e vários compartimentos internos. Era praticamente uma estrutura flutuante gigantesca, feita de madeira, preparada para suportar algo extraordinário. Noé teria levado cerca de 120 anos para concluir a construção. Imagine isso, mais de um século construindo algo que ninguém ao redor entendia. Durante todo esse tempo, as pessoas ao redor zombavam dele. Achavam que ele estava louco. Afinal, por que alguém construiria um barco daquele tamanho em terra firme? Segundo o relato, Noé explicava que aquilo era uma ordem divina, que um grande dilúvio viria e que aquela arca seria o único meio de salvação. Mas ninguém acreditava. Quando a arca finalmente ficou pronta, Deus teria dado a última instrução: colocar dentro dela um casal de cada espécie de animal, macho e fêmea, para que pudessem sobreviver e repovoar a terra depois da catástrofe. Além dos animais, Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas noras também entraram na arca. O restante da população teria ignorado o aviso. Então, segundo a Bíblia, começou a chover. E não foi uma chuva comum. O texto diz que choveu durante 40 dias e 40 noites sem parar. As águas subiram a ponto de cobrir toda a superfície da terra, destruindo tudo que ficou de fora da arca. Depois desse período intenso de chuva, as águas permaneceram altas por meses. Somente cerca de 10 meses depois, a arca teria parado em terra firme, sobre o Monte Ararat. E é aqui que a história começa a entrar no campo das interpretações. Muitas pessoas veem esse relato como uma parábola, uma história simbólica sobre julgamento, renovação e recomeço. Outras acreditam que tudo aconteceu exatamente como está descrito. A partir daí, surgem as teorias. Entre os céticos, uma das hipóteses mais aceitas é que pode ter ocorrido uma grande inundação regional, não global, ou seja, um evento natural de grandes proporções em uma determinada área, que acabou sendo interpretado como um dilúvio mundial. Segundo essa visão, Noé poderia ter sido um homem que salvou sua família e alguns animais de uma enchente devastadora local. Com o passar dos séculos, a história teria sido ampliada e transformada em um evento global. Outra questão frequentemente levantada é a logística. Se considerarmos que hoje existem dezenas de milhares de espécies de animais, como todos caberiam dentro de uma única embarcação? Cientistas estimam que seriam necessárias pelo menos 70 mil espécies diferentes, o que significaria 140 mil animais, considerando um casal de cada. E isso sem contar alimentação, água potável, espaço para circulação, armazenamento de comida por meses e controle de resíduos. Há também o debate sobre os dinossauros. Se levarmos o relato ao pé da letra, como ficaria a questão das espécies pré-históricas? Alguns dinossauros pesavam dezenas de toneladas. Seria possível acomodá-los? Defensores do criacionismo argumentam que a arca não precisava levar cada espécie como conhecemos hoje, mas apenas representantes de tipos básicos, dos quais outras espécies teriam se desenvolvido posteriormente. Outros afirmam que Deus teria providenciado milagres para garantir que tudo funcionasse.
E é aqui que entra uma linha de pensamento importante. Para quem acredita que foi um evento sobrenatural, as limitações humanas não seriam um obstáculo. Se Deus teria criado o dilúvio, ele também teria garantido que a arca suportasse a missão. Mas e quanto às evidências científicas? Até hoje, não há comprovação geológica de um dilúvio global que tenha coberto toda a Terra no período descrito. Se isso tivesse ocorrido, dizem os cientistas, haveria sinais claros espalhados pelo planeta, camadas sedimentares globais uniformes, destruição massiva de civilizações antigas, registros arqueológicos consistentes. O que existe, no entanto, são evidências de grandes inundações regionais ao longo da história, como as que ocorreram na Mesopotâmia. Inclusive, relatos de grandes dilúvios também aparecem em outras culturas antigas, como na Epopeia de Gilgamesh, o que mostra que a ideia de uma grande inundação faz parte do imaginário de várias civilizações. E o Monte Ararat? Desde o século XIX, exploradores tentam encontrar vestígios da arca nessa montanha, localizada na atual Turquia. Diversas expedições afirmaram ter visto formações que lembravam uma estrutura de barco. Em 2009, um grupo de exploradores chineses e turcos anunciou que teria encontrado estruturas de madeira dentro do Monte Ararat, com cerca de 4.800 anos. Segundo eles, havia uma grande chance de que aquilo fosse parte da arca. A notícia gerou grande repercussão. Porém, pouco tempo depois, surgiram críticas. Investigadores apontaram que o grupo tinha ligação com organizações religiosas e que as evidências não haviam sido avaliadas de forma independente por instituições científicas reconhecidas. Alguns críticos chegaram a afirmar que as madeiras poderiam ter sido levadas até o local para forjar a descoberta. Não houve consenso científico validando oficialmente a descoberta. Em anos mais recentes, outras expedições continuaram buscando evidências. Mas até hoje, nada foi comprovado de maneira definitiva. Então, onde isso nos deixa? A Arca de Noé permanece como uma das histórias mais debatidas da humanidade. Para alguns, é um fato histórico. Para outros, um mito com base em eventos reais menores. Para muitos, é uma poderosa metáfora sobre fé, obediência e recomeço. Independentemente da posição que você escolha, é inegável que essa história atravessou milênios e continua despertando curiosidade, debate e reflexão. E agora, eu quero saber de você. Você acredita que a arca realmente existiu como descrito? Você acha que pode ter sido uma grande enchente regional que deu origem à história? Ou acredita que tudo isso é simbólico? Respeitando todas as opiniões, o mais interessante é que essa narrativa continua viva, sendo estudada, questionada e reinterpretada até hoje. Se você curtiu esse mergulho nessa história milenar, continue explorando outros mistérios e relatos antigos. Ainda existem muitas histórias, esperando para serem analisadas com a mente aberta e curiosidade. E lembre-se, no final das contas, cada um tira suas próprias conclusões. Curtiu essa curiosidade? Então já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sino, porque aqui o conhecimento nunca para.